Noite! Seja bem-vinda a mais uma live. E hoje é dia de falar sobre transição de carreira e o medo do novo. Por que será que muitas pessoas travam e ficam muitas vezes só no desejo de mudar de carreira? Por que o novo assusta tanto? Como lidar com essas mudanças? Como lidar com o novo sem travar? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Enquanto vai todo mundo conectando, vou colocar aqui o tema da live para que quem conectar já saiba sobre o que a gente está falando. Deixa eu fixar o tema aqui. Perfeito, me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. E lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. E mesmo que, Su, mas eu conheço uma pessoa que não está passando, que não tem desejo de fazer uma transição de carreira. Todos nós, em algum momento da vida, buscamos mudanças, algo novo, e é isso que eu vou falar na live de hoje. É claro que em alguns pontos eu vou relacionar sim a transição de carreira, mas você consegue também conectar com o momento que você está vivendo, com a mudança que você deseja ter para a sua vida. Deixa eu tomar uma água antes de começar. Perfeito, e bora lá! Então, bora falar sobre transição de carreira, sobre medo do novo, que é algo que é muito, muito, muito importante, que eu vejo muito que vocês me mandam, vejo dentro dos meus atendimentos, vejo no dia a dia, e é um assunto que é muito, 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 muito essencial. Então, antes da gente falar sobre o medo do novo, falando um pouquinho sobre transição de carreira, né? O que é a carreira? É o caminho onde a gente quer seguir, né, profissionalmente. Então, o que te faz feliz, o que te realiza, o que você está buscando. Hoje, a carreira que você exerce hoje, ou o negócio que você tem os resultados que você gostaria? Porque pode ser que nesse momento essa sua transição não seja com relação ao que você trabalha, mas a um formato novo que você quer entregar, a um projeto novo que você queira colocar em prática. E é muito importante o primeiro passo, né, para que as mudanças aconteçam na sua vida, esse passo para o novo, é você entender o que você quer. Qual que é o próximo passo? O que você deseja, o que vai te trazer realização. Realização tanto com relação ao que você vai fazer, quanto realização financeira também, dinheiro é energia de vida. Como você vai se sentir realizando isso? Colocando esse projeto em prática, fazendo essa transição de carreira, dando esse passo em direção a um novo, que pode ser uma meta, um sonho, um desejo. E por que primeiro eu tô te perguntando isso e te convidando para essa reflexão? Porque o que nos trava, o que trava as pessoas geralmente não é a estratégia, não é o racional. São as emoções, as crenças, os pensamentos. E se hoje você não tem essa clareza do que você quer, ou se você tem clareza do que você quer, mas não tem clareza da importância disso para a sua vida, em como você vai se sentir, se você nunca se permitiu sentir e se imaginar realizando isso, como você ia se sentir, o que ia trazer de positivo para você, o medo, a autossabotagem, as crenças vão ganhar o jogo. Por quê? Porque também é o sentir, e se você não conectou, se não faz sentido dentro de você aquilo que você está buscando, é onde você fala que não tem tempo, que falta estudar mais isso aqui, que falta fazer mais aquilo lá. Vai se enchendo de coisa e nunca é a oportunidade perfeita e nunca tá bom. E aí você vai se cobrando mais e vai vindo mais insegurança. Então, o primeiro passo é fazer sentido esse novo. Esse novo passo que você precisa dar, precisa fazer sentido para você, para o seu coração.
Ah, é porque eu quero ver as pessoas realizadas com os olhos brilhando. E para você, por que faz sentido? Isso vale para tudo na vida. Quando você vai vender um produto, um serviço, ou algo que você acredita precisa fazer sentido para você. Não é fazer por fazer, senão é onde fica pesado. Já vamos continuar. Oi, Grace, Fabiana, João Paulo, sejam bem-vindos, Rebeca, sejam bem-vindos. Então, esse é o primeiro passo com relação a qualquer mudança que você queira realizar na sua vida. E que muitas vezes o medo do novo, de não ser perfeito, do julgamento, pode estar atrapalhando. Precisa fazer sentido para você. E por que o medo do novo muitas vezes trava? O medo, ele vai existir quando é algo novo. Quando é algo que a gente não está acostumado, que é a primeira vez muitas vezes que a gente vai fazer, que é um caminho, quando é um caminho que o nosso cérebro não conhece. É natural o novo assustar, porque é um caminho novo que vai ser percorrido dentro da nossa mente. Então, o friozinho na barriga, o medo é um sinal de alerta da nossa mente. O que não é natural é esse medo do novo tomar conta, fazendo você travar, querendo acumular um monte de coisa. Ai, não é a oportunidade perfeita. Ai, e se der errado? E se eu não der conta? E se as pessoas não gostarem? E se der certo e eu não saber o que fazer? E se não tiver perfeito? E se? Então, entenda que o medo é normal. Porque senão, às vezes você tá querendo excluir o medo. Ai, não quero sentir esse medo, que droga, não sei o quê. Tudo que você tenta excluir, tenta jogar pra longe, te aprisiona aquilo. Quando você toma consciência e fala assim, nossa, o medo faz parte de todos nós. É uma emoção básica do nosso cérebro. Quando você entende de, ok, eu tô com medo porque é novo, meu cérebro ainda não conhece, meu coração fica com um pouco de medo, já entendi que é um sinal de alerta. Aí você pode seguir. Só que se nesse momento o medo muitas vezes está tomando conta, e pode ser que você nem perceba, né? Porque geralmente a gente não percebe e não assume pra gente mesmo que tá com medo. É a falta de tempo, é falta de dinheiro, é falta de não sei o que, é porque eu tô fazendo não sei o que lá, é porque ano que vem, é porque meu chefe, é porque o novo vai dar medo. Quem falar que não tem medo, que não tem um friozinho na barriga de algo novo, desconfie. Porque isso se trata sobre o nosso funcionamento. Não é, porque fulano é medroso. Não, todo mundo tem medo. A diferença é, existem pessoas que agem apesar do medo. E existem pessoas que deixam o medo tomar conta. É simples assim. Nossa, fulano tem sucesso e ciclano não tem. A maioria das pessoas para no meio do caminho. Eu não sei se você viu uma postagem, uns stories que eu fiz na segunda-feira ou na terça-feira, se não me engano, que foi dia 1º de agosto, sobre pesquisas que mostram o tanto que as pessoas param no meio do caminho. Sabe aquelas promessas, quando tem a virada do ano, que você fala, ai, agora, né, que você fez em 2020, de 2022 para 2023, agora em 2023, eu quero fazer isso. Sabe quantos por cento da população cumpre essas promessas? 10%. Quando as pessoas começam um curso digital, fazer isso, aquilo, sabe quantas pessoas concluem? 4%. Imagina a porcentagem de quem coloca em prática, menor ainda. Por quê? O medo toma conta. Às vezes, até o medo de se responsabilizar por aquilo. Porque quando a gente, muitas vezes, vai dando passos, existe o ponto, né, em que o cérebro dá um sinal de alerta porque não conhece.
E aí vem o medo e aí a gente lida. Só que existe um outro ponto que quanto mais eu vou dando passos em direção a algo novo e que muitas vezes não existe dentro do ambiente em que eu vivo, então, nossa, pode ser que eu seja a primeira pessoa que tenha sucesso na minha família, pode ser que eu seja a primeira pessoa que tenha o meu negócio na minha família, porque, ó, todo mundo aqui ou trabalha em empresa ou é concursado e não sei o quê. E aí o que acontece? Esse novo pode muitas vezes vir o medo de você se distanciar das pessoas que você ama, porque, nossa, eu tô fazendo algo diferente. E aí pode vir culpa e inconscientemente você sabotar esses desejos que você tem. E muitas vezes o sabotar não quer dizer necessariamente que você para. Eu vejo pessoas que se sabotam fazendo mais um curso, mais um curso, mais um curso. E tem mais isso, e tem mais aquilo, e tem mais aquilo, e tem mais aquilo. A hora que eu terminar esse aqui, é uma forma de se sabotar e de não focar naquilo que é necessário. A gente vai contando, inventando desculpas pra gente mesmo. É porque nós somos pessoas ruins? Não. É uma forma da gente se proteger. Porque um dos grandes medos que o ser humano tem é de olhar para si mesmo. É assustador muitas vezes olhar para si mesmo, para suas sombras, para suas vulnerabilidades. Então, quando eu vou me enchendo de coisas, quando eu viro aquela pessoa que faz, que não tem tempo para nada, e tá ali fazendo, e tá ali estudando, e mais esse curso, mais isso, o que eu estou fazendo sem ter consciência? Agora você vai ter consciência, fugindo de olhar para mim. Fugindo de lidar com os meus próprios monstros. E é aí que tudo desanda. E eu vejo muita gente passando por isso, eu atendo muitas pessoas nessa situação. Nossa, Su, não aguento mais, tô com um monte de curso aqui que eu não consigo terminar, quero fazer minha transição de carreira, tô com medo. Então, a outra chave que eu quero trazer aqui para você é a seguinte: você vai precisar olhar para os seus fantasmas para poder lidar com o novo de uma forma mais fluida, mais leve. Para qualquer coisa, porque a hora que você olha para os seus fantasmas, no começo não é confortável, não é gostosinho, mas a hora que você tira pesos que muitas vezes você tem carregado, você fala, caramba, tá mais leve, tá mais gostoso. Nossa, minhas costas que estavam doendo até relaxou. E isso vale para a vida. E quando a gente fala de carreira, além desse medo do novo, o que geralmente acontece que as pessoas travam para fazer a transição de carreira? Vou explicar aqui para você. Quando a gente começa a trabalhar, a ter a nossa profissão, a gente tem aquela função. E muitas vezes nós somos reconhecidos pelas nossas funções. Minha função como terapeuta, como mentora, como palestrante. A sua função como A, B, C. Só que se em algum momento na sua vida você parou de olhar para você na sua essência, e se você ainda está no processo de querer agradar todo mundo, ter medo do julgamento, salvar todo mundo, terapeutizar muitas vezes todo mundo, o que está acontecendo? Você está olhando e entendendo que você tem valor somente pela sua função. Eu sou importante enquanto eu estou exercendo a minha função, enquanto eu tenho utilidade. E é aí que está a chave que muitas pessoas travam. Porque se hoje o trabalho que você exerce, isso vale para quem realmente está fazendo transição de carreira. Hoje, o trabalho que você exerce
é onde você tem a sua importância, você tem utilidade e você não olha para a sua essência, é como se a sua função hoje fosse a sua vida. E é por isso que você não consegue dar esse passo para a transição. Porque se o meu lugar de importância é aqui, inconscientemente, tá? Se o meu lugar de importância é aqui, como que eu vou largar isso e perder esse meu lugar de importância? Como que eu vou deixar a minha função, o meu valor, o meu lugar de importância, o meu lugar que muitas vezes eu recebo reconhecimento das pessoas? E aí vem, além do medo do novo, que a gente estava conversando, o medo de perder a importância, o medo de deixar de pertencer, o medo de desagradar. Porque vamos, de uma forma racional falando, é claro que algumas coisas eu vou exagerar aqui, mas para ficar claro. O que você tem que fazer quando você vai fazer uma transição de carreira? Fazer um acordo, pedir demissão e ir para o próximo passo. Ou eu tenho esse negócio, quero ir para esse, fecha aqui, arruma aqui. Ou eu preciso ter tanto, eu quero para eu ter estabilidade, ter X de dinheiro ali poupado para eu fazer. Faço isso. Como que eu consigo poupar mais dinheiro? Como eu consigo fazer mais dinheiro para ter essa reserva? Assim, assim, assim. Faço, pronto, acabou. Percebe que racionalmente é simples, é igual ao novo. Esse caminho aqui eu não conheço, mas tá bom, vamos fazer que agora eu vou conhecer. Quando a gente coloca de uma forma racional, não tem erro. Imagina se fosse uma criança fazendo, sabe aquela criança pura, que ainda não ouviu tantos nãos e que vai e levanta e cai, não sei o que, e não se deixa bater? Você perguntar para uma criança, ela vai falar, é simples. Porque ela ainda não foi ganhando essas camadas de não pode, não consegue, não merece, não, 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 não. O que trava são as crenças, os pensamentos, os medos. Ou o perder a importância. Hoje, na profissão que você exerce hoje, no trabalho, na função que você exerce hoje, quanto você tem de reconhecimento? E eu sei o quanto é desafiador fazer uma transição. Eu já fiz a minha transição de carreira. E eu sabia que eu ia perder um lugar de importância da pessoa que trabalhava numa empresa conhecida, numa multinacional, que era bem paga, enfim. Só que eu tinha muito claro dentro do meu coração aquilo que eu queria, o porquê era importante para mim. E eu fui buscar orientação, direcionamento, acompanhamento para passar por esse processo. E para eu entender que o meu valor não era pelas minhas funções. O meu valor até hoje não é pela função que eu exerço, pelo papel que eu exerço, por eu trabalhar com mentoria sistêmica, com mentorias muitas vezes em grupo, como a Leveza que está com as inscrições abertas para ajudar mulheres a serem mais confiantes, a passarem por esse processo, muitas vezes de transição de carreira ou de transição de questões de si, né? De parar de carregar peso, de ter mais leveza, de ter mais prosperidade na sua vida. A minha essência não é a minha função como palestrante. E é claro que eu amo fazer tudo isso. Só que se eu me colocar apenas como isso, eu me perco de quem eu sou, do que eu acredito. Como que é hoje com relação ao trabalho que você faz? E muitas vezes pode ser que você não queira fazer uma transição, mas que esteja pesado, que às vezes você está sobrecarregada e cansada, sempre as mesmas coisas acontecem. Eu, quando trabalhava em empresa, trabalhei muitos anos em empresa, né, com carteira registrada, tudo certinho.
Eu era aquela pessoa que vivia sobrecarregada. Porque quando eu estava sobrecarregada e fazia um monte de coisa para todo mundo, eu tinha importância. Eu era reconhecida, eu era esforçada. E aí eu não desagradava ninguém, porque eu tinha medo de desagradar, de não ser aprovada. Ou de atrapalhar até as pessoas. E existe um outro ponto com relação à carreira que é extremamente importante. Mas me fala se está fazendo sentido para vocês. Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar aqui nos comentários ou estiver passando por alguma situação com relação a isso. Manda aqui, Su, tá acontecendo isso. Que aí a gente vai interagindo, tá? Existe um outro ponto, um ponto muito importante com relação à carreira. Deixa eu tomar uma água. Mesmo que você não queira fazer a transição, vale para a carreira de todo mundo. Que eu, inclusive, postei hoje um pouco sobre isso nos stories. A maior parte das pessoas, quando vai fazer a escolha da sua carreira, geralmente faz a escolha para alimentar suas dores ou para trazer algum tipo de equilíbrio para o seu sistema familiar. Vou explicar. Uma família que houveram muitas injustiças e que fulano roubou ciclano e que aconteceu não sei o que. O que essa pessoa geralmente vai buscar? Ser advogado. Para quê? Para resolver as injustiças, porque a dor daquela pessoa com relação à injustiça era muito forte. Terapeutas. Minha mãe tinha muitas questões quando era criança, eu ajudava ela e eu acudia, eu vejo minha mãe como frágil, não sei o quê. E aí dentro da profissão, vai querer salvar todo mundo como pode ser que ainda hoje queira salvar a mãe. Professores, muitas vezes, de um sistema familiar em que os pais, os avós, os bisavós não puderam ser alfabetizados. Isso tem alguma coisa de errado com relação a isso? Pode ser que sim ou não. Se a sua escolha pela sua profissão foi fonte de dor e não de desejo, tem. E eu vejo muitas pessoas. Eu atendo nas mentorias, na constelação, várias pessoas e vários terapeutas. E a hora que eu vejo, eles travaram porque estão tentando salvar a mãe. E falar que tá pesado fazer atividade, tá sem energia, tá sem não sei o quê. A hora que vê, tá refletindo o peso que aquela criança sentiu. De ser responsável pela mãe, de se sentir responsável pela mãe, através dos clientes. Sua até torce às vezes para desmarcar. Nossa, parece que falta energia. Eu vou atender, eu fico afobada ali, que eu quero resolver. Você tá tentando salvar quem? Nós não conseguimos salvar ninguém, a não ser a gente mesmo. A Briane e a Natália tá me descrevendo quando você diz que quer salvar todo mundo. E é muito pesado. É muito pesado. A gente não dá conta de salvar ninguém a não ser a gente mesmo. E quando eu quero salvar o outro, carregar o mundo nas costas, né? E a maioria começa a ter dor na coluna, né? Se não dói na cervical, dói na lombar, se não trava o maxilar e prende o intestino, né? Que vai segurando tanto que o corpo chega a gritar. Mas a gente não consegue. E quando eu tento salvar o outro, eu deixo o outro sem força. É como se às vezes o outro quisesse dar um passo e eu falo assim, deixa que eu te salvo, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu faço. E a gente vai cansando. E se essa dor, né? Porque é uma dor eu querer salvar todo mundo. Por que geralmente eu quero salvar todo mundo? Pra ser a boazinha, pra agradar. Porque eu aprendi que eu só tenho importância,
que eu só tenho utilidade, olha que pesado, que eu só tenho utilidade, que eu só tenho serventia se eu tô ali, ó, sendo a salvadora, sendo aqui o pau para toda obra, sendo a que deixa de fazer as próprias coisas para fazer pelos outros. E se nesse momento a escolha da sua profissão foi com relação a isso, o que você tem que fazer? Falando de uma forma macro, é claro que não tem como eu trazer tudo que eu gostaria para vocês aqui na live, mas dar um passo para trás. E isso vale para você também, tá, Briane? Briane, acho que o seu primeiro nome é Briane mesmo, né? Isso vale para sua pergunta, como sair desse ciclo. Eu vou trazer aqui de uma forma macro, gente, porque não tem como trazer tudo aqui na live, até por conta de equilíbrio de troca e por conta do tempo, né? E a gente precisa olhar, trabalhar, mas olhando de uma forma macro, se você hoje salva todo mundo, existe a raiz daquela pessoa que até hoje você tenta salvar. Ai, Natália, tá? Isso que eu tava com dúvida, que eu achei que provavelmente fosse o sobrenome. Então, quem, através dessas pessoas que você salva hoje, você tá tentando salvar? Quem a sua criança ainda hoje tenta salvar? Porque aí, a partir do momento que você tem essa clareza, você vai precisar acolher essa criança e entender que você não dá conta. E que a pessoa também não precisa ser salva. E aí é importante fazer um movimento para que eu sou a pequena. E por que eu falo eu sou a pequena? Porque geralmente quando a gente olha, a maior parte dos casos é a busca em salvar a mãe. Mas pode ser o pai também, que são maiores que nós e que a gente realmente não dá conta. E dentro do trabalho também não tem como salvar as pessoas. Quando você olha para alguém e fala, ai, coitadinho. Nossa, o que eu faço? De verdade, você tá tirando a dignidade da outra pessoa. Você tá diminuindo ela. E aí, para ir para o novo, para dar o próximo passo, não tem como. Porque é como se você se colocasse como maior que todo mundo. E aí, eu sendo maior que todo mundo e responsável por todo mundo, eu não posso errar. Eu não tenho o direito de cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço. Eu não consigo valorizar o meu trabalho. Percebe como tudo está amarrado? Desde a escolha que cada um de nós fez pela sua profissão. E geralmente quando a gente quer salvar todo mundo, a gente quer consertar todo mundo, né? A gente acha que todo mundo tá errado. Peraí que eu te ajudo nisso. Ó, faz aquilo. Ó, o melhor caminho pra você é esse. Obrigada, Mari. E aí, que você não consegue dar passo, que o medo do novo fica enorme, que você não consegue fazer a sua transição para quem quer fazer transição de carreira, que não consegue cobrar pelo seu trabalho, ou que fala, o que eu mais atendo, isso, tô exausta. As pessoas nem desconfiam, porque quando a gente é guerreirona, quando a gente quer salvar todo mundo, quem olha de fora fala, ó, que exemplo, que esforçado, ó, esforço, é duro. Por dentro é conflito, é medo, é um monte de fantasmas ali. E aí as coisas não vão, porque eu continuo buscando valor pela minha função. E se eu falar não para as pessoas e elas se afastarem de mim? E se eu fizer a minha transição de carreira e falar, nossa, você tá doida? Su, mas eu quero fazer isso e ninguém me apoia. Se você quiser fazer algo buscando a aprovação das pessoas, você não tá fazendo por você.
E esse é um outro ponto que o novo dá medo. Será que as pessoas vão te aprovar, vão te aceitar? Porque o ser humano, ele busca essa aceitação para pertencer. Só que com um amor infantil, né? A gente tem o amor infantil ou o amor cego e o amor saudável. O que é o amor infantil? É quando você abre mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas coisas para continuar pertencendo, para continuar fazendo parte. De uma forma inconsciente, é como se você dissesse para você assim: eu abro mão de me sentir realizada na minha carreira, de deixar a empresa que eu tô hoje para ter esse trabalho, por amor a você, para ser como você, para não te desapontar, para não te decepcionar. Eu abro mão de olhar para mim e continuo fazendo tudo para todo mundo, para eu continuar perto de você. E o que é o amor saudável? Eu sei o quanto custou para você. E por isso, por amor a você como adulta, por um amor saudável, eu posso fazer um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Mas eu não busco essa aprovação, essa aceitação. Porque principalmente quando a gente fala da nossa família, qual que é a tendência da família? É querer proteger. Vocês já viram caranguejos? Coloca um monte de caranguejo num balde. Se algum caranguejinho tenta sair do balde, o caranguejo que está embaixo puxa ele. E é justamente o movimento que geralmente a nossa família faz. Ah, eu quero fazer isso, puxa, né? O novo, eu quero fazer isso, puxa. Por quê? É uma forma de proteger de não, mas será que ali você não vai se machucar? Fica aqui. Só que muitas vezes eles não falam dessa forma. Fala, não vai dar certo, não faça isso. Acho que não sei o quê. Puxando para dentro do balde de novo. Como os caranguejos para proteger. Sem saber, dando o exemplo do caranguejo, que se ele sair dali, ele corre pro mar e volta. E fica vivo. A Sandra, quando quer ser, acho que, né, terapeuta, não será por querer salvar alguém? É isso mesmo, Sandra. É essa construção mesmo. A grande parte, chutando baixo, tá? 90% dos terapeutas é a busca por salvar alguém. E aí precisa trabalhar para que não seja por isso, senão fica pesado. Eu, por exemplo, não tinha consciência, mas aí fui trabalhando, como eu falei, quando eu fui fazer a minha transição, eu busquei acompanhamento, direcionamento. E o que eu entendi? Que eu buscar trabalhar como terapeuta era minha busca de salvar minha mãe, que nem pediu para eu salvar ela. E aí o que acontecia? Dentro dos meus atendimentos, muitas vezes eu tinha dificuldade de cobrar, estendia mais os atendimentos, ou simplesmente não fluía. O financeiro não fluía da forma que eu queria, a agenda muitas vezes não tinha consistência, porque eu não estava no meu lugar. Eu estava querendo salvar a minha mãe e, consequentemente, eu buscava salvar os meus clientes, ou os meus pacientes. E aí, o que geralmente eu atraía? Pessoas que falavam assim, Su, me salva! Eu queria ser mãe de todo mundo, eu atraía pessoas que buscavam a mãe para salvar. E aí, como lidar com isso? Su, é importante trabalhar para que a sua escolha seja por amor e não para salvar alguém. Senão, realmente, isso tá travado, não consigo fazer isso, não vem cliente, não sei o quê. Pode ser por conta de salvar. Principalmente se tá pesado. E as nossas profissões, é importante cada um olhar para sua profissão e falar assim, caramba, deixa eu entender o que aconteceu aqui na minha família. Os meus pais, os meus avós.
Postei hoje no Stories, já vi casos de uma pessoa que não conseguia concluir os cursos. Quando a gente foi olhar, isso foi dentro da constelação, quando a gente foi olhar para o caso dela, o que aconteceu? As mulheres daquela família nunca puderam ser alfabetizadas ou no máximo conseguiam fazer até o primário e depois elas não tinham permissão por serem mulheres. E por esse amor cego para pertencer, dentro dela, ela era como se ela dissesse assim: eu não vou finalizar para não ter esse certificado. Se vocês não puderam, eu também não posso. Só que ela não tinha consciência disso. Ela só entendia que ela não conseguia finalizar, que sempre acontecia alguma coisa, ela ia buscar mais um, mais um, mais um. E por lealdade ela fazia esse ciclo. E de uma forma macro, qual foi o movimento que a gente fez? Ela olhar para essas mulheres e entender que já custou demais. Que lá, a avó, bisavó, a mãe, enfim, não puderam, mas que hoje ela pode. E quem veio antes, os nossos ancestrais, nosso sistema familiar vai ficar feliz em saber que está tendo continuidade na vida. Porque geralmente, qual que é o papel dos pais? Coloca o filho no próximo degrau. Só que muitas vezes, por a gente não ter essa consciência, a gente trava, repete padrões, não consegue fazer algo novo por nós, porque é como se dentro de nós falasse: não, isso aqui tá errado, precisa ser igual. É igual, por exemplo, mulher guerreira. Geralmente, quando eu vou atender uma mulher guerreirona e dou conta e não sei o que, você vai olhar para o sistema familiar dela, a mãe era guerreira, a avó era guerreira. Não precisa mais. Se eu quero ser guerreira, eu vou buscar o quê? Batalhas, esforço, dificuldades. Como que eu faço com isso, Su? Toma toda essa força, só que a força não no sentido de lutar, de batalhar, de ser um trator. A força no sentido de determinação, de comprometimento. E aí, a partir do momento que você vai entendendo o porquê das suas escolhas com relação à sua profissão, o porquê tem travado, as coisas não têm indo, porque muitas vezes parece que precisa mais um curso, mais não sei o que, mais não sei o que, e que nunca é oportunidade, as coisas fluem melhor. Aí você olha e fala: tá bom, já sei. E você tem a oportunidade de fazer diferente. E existe um último ponto, e aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me perguntando, com relação ao novo, que também pode travar. Porque eu trouxe aqui exemplos de: por amor a você eu vou fazer igual, por amor a você eu vou fazer igual. Só que existem muitos casos em que o amor daquela criança, de quando você era uma criança, virou raiva, virou mágoa. Porque muitas vezes aquela criança se sentiu sozinha, sentiu que havia diferença entre ela e os irmãos, se sentiu abandonada, se sentiu trocada. Enfim, aquela criança fez tudo para agradar, tudo para ser importante, sentiu que não recebeu amor. Aí o que acontece na fase adulta? Muitas vezes, ao invés de fazer exatamente igual, como o exemplo que eu dei, eu vou fazer diferente, eu vou te mostrar como é fazer as coisas da melhor forma possível. E se a escolha da profissão ou do passo que você quer dar é para provar algo, ou é para fazer diferente, melhor, também não vai. Quando eu paro de olhar para minha vida, para os meus sonhos, para aquilo que eu quero realizar, em algum momento vai parar. Olá, Natália, essa sou eu. E por que vem essa raiva, essa mágoa? É tanto amor, e você, pai ou mãe, fez tanta falta que eu sinto muita raiva. Raiva até de te amar. E se eu tento fazer diferente, se eu falar que eu vou fazer melhor, trava também. Trava.
independente do motivo. Se você parou de olhar para frente, para olhar para trás, seja para fazer melhor, né? Seja por lealdade, que a gente chama dentro da constelação de emaranhamento, seu sistema familiar, repetindo padrões de escassez, de pessoas guerreiras, de pessoas salvadoras. E de ali, né, pegar a sua criança e falar, vamos continuar agradando todo mundo, vamos não sei o quê. É onde as coisas não vão. Olá, Jane, eu sempre tive essa raiva da minha mãe e não sabia por quê. É isso. Porque vamos bater um papo aqui. Se é uma pessoa que a gente não importa, que é indiferente, que a gente não se importa, né? Que é indiferente, a gente não vai sentir nem raiva nem amor. Tipo, dane-se. Agora, se é uma pessoa que é importante e de alguma forma fez falta, machucou, não atendeu às expectativas da sua criança, aí vem a raiva. Porque eu queria tanto, eu sempre te amei tanto. E aí vem a raiva. Porque é uma pessoa importante. E a mãe é uma das relações, se não há, é a relação mais importante que a gente tem na vida. Porque é desde o útero. Nós éramos conectados com ela. Dependíamos dela para, inclusive, viver. E se eu tenho essa questão, isso reflete nas minhas relações, no meu financeiro, na minha carreira, em tudo. É por isso que é tão importante olhar para isso. É por isso que dentro da mentoria a gente tem um encontro exclusivo para olhar para a relação com a mãe e, consequentemente, para olhar para o dinheiro. Um encontro exclusivo para olhar para a relação com o pai e, consequentemente, olhar para a carreira e para o trabalho. Porque enquanto eu não resolvo essas relações, isso reflete, inclusive, no meu profissional. Isso quer dizer que eu vou falar amém para tudo, que, nossa, mas doeu o que aconteceu, mas eu senti falta, mas não sei o que. Não. Isso quer dizer que você vai olhar para sua criança, acolhê-la, porque quando a gente fica dando essa espiadinha para trás, a gente vai retraumatizando as dores do que a gente viveu. Ao invés de falar, criança, vamos ser felizes. Então você vai acolher e você vai receber o que eles te deram. Isso, mas não deram nada. Ok, através da mãe e do pai, você surgiu. Eles foram uma forma, uma fonte de vida. E aí a gente faz exercícios, constelações coletivas, movimentos para que você possa receber essa energia de vida. E poder seguir com mais leveza, porque quando a gente vai carregando essas coisas, são pesos. E literalmente são pesos. Por isso que começa a doer tudo. Por isso que às vezes em exaustão, de nossa, tô cansada de tudo isso. Ou às vezes quem sempre foi aquela filha boazinha, que não tem boca pra nada e não sei o que, chega um momento que começa a sentir muita raiva. Raiva das pessoas que só me ligam quando precisa de alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica pesado. E aí, a hora que pense em algo novo, seja para transição de carreira ou qualquer outro passo, um projeto que você queira dar, cansa só de pensar, porque olha o tanto de coisa que tá carregando. E sabe o que é o pior? Que nesse bololô todo, você deixou de olhar para você e para sua criança. E é aí onde você se desconecta da sua essência, de quem você é. É onde você cansa. É onde muitas vezes você vai se enchendo de atividades para não precisar lidar consigo mesmo. E aí o novo, os sonhos, os desejos, os projetos ficam sempre distantes ou arrastando. Teve uma pessoa que uma vez falou que tinha a sensação que ela estava quase afogando e que ela ficava assim,
hora que ia fazer alguma coisa, era aquele respiro de, ai, cansei. Então, a Natália, eu achei que já tinha me liberado, mas você tá me mostrando que ainda tem coisas pra pôr em ordem. Que bom. Por mais que seja desconfortável, de nossa, isso aqui ainda preciso resolver, é importante quando tem essa clareza de preciso olhar pra isso. Porque muitas vezes, e muitas pessoas vêm me procurar, tanto pra mentoria quanto pra constelação, falando assim, isso eu não sei pra onde eu preciso olhar, não sei o que tá acontecendo, porque a gente não tem consciência com relação ao que acontece com nós. Lembra que eu falei? A nossa mente tem medo do novo, vai alertar. E para nos proteger de reviver as mesmas feridas, os mesmos medos, as mesmas dores, vai esconder. Então, quando é a gente com a gente, é muito raro achar onde realmente está a raiz. A gente acha superficial porque a nossa mente não quer olhar para aquilo. E o convite que eu quero te fazer, se você quer dar um novo passo, se tá pesado, se você quer fazer sua transição, melhorar seus resultados, enfim, ter um novo na sua vida, uma nova vida com mais leveza, com mais fluidez, com mais confiança, com mais prosperidade. Reflita sobre tudo isso que eu trouxe. Seja mais gentil com você, olhe para você de verdade. Porque se está acontecendo tudo isso, você deixou de se olhar há muito tempo. Ou pode ser que você tenha sido ensinada desde criança a não se olhar. Então, olhe para você, seja gentil com você. Perceba quem você está tentando salvar, raiva de quem realmente você tem. Eu quero agradar a todo mundo. Se, por exemplo, a sua busca de agradar, de ter reconhecimento é sempre com relação às mulheres, provavelmente é a mãe. Com relação aos homens, provavelmente é o pai. E aí você começa a fazer esse movimento. Su, mas você não falou que não era para olhar para trás? Só que se tá pesado, se tá travado, você precisa olhar para trás, resolver para poder seguir. Senão você fica tentando ir para frente com os pezinhos, com as cordinhas amarrando. E aí tudo fica mais difícil. E para quem quiser aprofundar, entender, trabalhar todo esse passo a passo, como eu comentei aqui durante a live, as inscrições para a turma 3 da Mentoria Leveza estão abertas. É uma mentoria em grupo, uma mentoria exclusiva para mulheres, porque a gente trabalha, inclusive, né, quando a gente trabalha essa questão com a mãe, o feminino, a gente trabalha o masculino, existem dores diferentes de nós mulheres e dos homens, cada um tem os seus traumas, as suas questões, então é um grupo exclusivamente para mulheres, em que a gente vai trabalhar tudo isso que eu trouxe. Então a gente inicia olhando primeiro para a criança, acolhendo a criança que você foi um dia, entendendo o medo que existe lá, um medo que muitas vezes pode estar regendo sua vida, suas decisões, suas ações, sem você nem perceber. Depois a gente vai trabalhar essa relação com a mãe, a relação com o pai, a relação e as travas com relação ao dinheiro, para depois que resolveu tudo aqui, a gente começa a olhar para frente, para propósito, para a vida, para o planejamento, para construir ainda nesse ano uma vida incrível da forma que você merece, para que você tenha confiança em si, para que você comece a fazer sentido para você novamente e faça as pazes com a sua essência, com o dinheiro, com o trabalho e pode ser que com o pai ou com a mãe também. E aí, se você quiser participar, fazer parte, finalizando aqui, manda um direct para mim escrito eu quero, que eu te passo todas as informações, tá? Nós vamos ter 7 encontros ao vivo, por videochamada, 6 encontros semanais, né, um seguido do outro, de 2h30 de duração. Às vezes, principalmente no encontro que a gente trabalha a mãe, acaba estendendo um pouquinho mais, mas aí não passa de meia hora, tá? Acaba sendo 3 horas de encontro. E depois desses 6 encontros, pula uma semana, a gente tem o próximo. Por quê, Su? Para você ir percebendo como é. Nossa, essa semana não tem a mentoria. Como que tá sendo, o que eu tô percebendo, e aí a gente faz
o encerramento na semana seguinte. É uma mentoria muito terapêutica, porque, como eu falei, não é sobre o racional. A gente precisa olhar para os fantasmas, olhar para as sombras que também fazem parte de nós, tá? Além disso, vai ter uma aula bônus também ao vivo sobre carreira, sobre estratégias, sobre transição, para quem quiser fazer transição, para que você tenha mais leveza na sua carreira. Tudo isso trabalhado com esse olhar sistêmico. Olhando para o seu sistema familiar, olhando para a sua criança, olhando para o ambiente que ela vivia, para que a partir daí você possa pegar a mãozinha dela e falar assim, bora ser feliz. E esse é o objetivo da mentoria Leveza, por isso justamente que ela tem esse nome, né? É um Leveza com S ao invés do Z, que simboliza sucesso, né? O que é esse sucesso? É o que fizer sentido para você. Para mim, sucesso é me sentir realizada com o que eu faço, mas ter prosperidade, ter leveza, ter qualidade de vida. E o S também, o meu Suzana é com S, até trazendo um pouquinho da minha história. E durante muito tempo, por eu ser aquela menina boazinha, que não queria incomodar, que queria agradar todo mundo, as pessoas escreviam o meu nome errado, ao invés do S colocavam o Z, e muitas vezes eu me calava. E quando eu fui construir esse método, né, que a gente trabalha dentro da mentoria, eu falei, caramba, a gente vai falar sobre sucesso, sobre prosperidade, vou colocar o S. Porque hoje em dia eu me posiciono, eu falo, ó, é com S, é Suzana, não é Suzanê. Porque eu me apropriei da minha história, do meu nome, de quem eu sou. E eu tenho certeza, e a gente tem depoimentos lindos, que a leveza vai ser uma virada de chave na sua vida. Inclusive um acordo que eu sempre faço quando a gente inicia é, não vai mais sim comprar curso, essas coisas. É claro que eu não mando em ninguém, eu atendo mulheres adultas, mas é um alinhamento que eu faço para quê? Porque o objetivo é justamente olhar para esse vazio, olhar para essa autocobrança, olhar para essa necessidade de salvar todo mundo, para que aí sim você possa potencializar os seus talentos, colocar o seu conhecimento em prática, se sentir realizada com o que você faz e com os resultados que você tem. É isso, quem quiser participar, quem quiser mais informações para poder entrar para essa turma que começa no dia 14 de agosto, se não me engano, que é uma segunda-feira, manda eu quero por direct, que aí eu passo todas as informações. Pensa sobre isso que eu falei aqui na live, porque não é somente para quem, para quem quer fazer uma transição de carreira, mas para qualquer passo que você queira dar na sua vida. Um beijo, uma ótima noite, um excelente final de semana. Quem for entrar para a mentoria, te vejo ao vivo em breve, para a gente olhar para o seu caso, para você entrar para esse processo, para essa viagem de transformação e leveza na sua vida. Tchau, tchau, boa noite!